Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao webinar da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que atua na área da educação há mais de 150 anos. Esse evento é uma realização da Faculdade Evangélica Mackenzie Paraná, nossa FEMPAR, do Mackenzie Soluções e da Diretoria de Saúde do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Somos uma instituição confessional e, neste momento, eu quero convidar o pastor Roger Henry, que nos conduzirá uma breve mensagem a todos presentes neste evento. Pastor, é com você. Boa noite a todos. Uma honra estar com vocês nessa noite. Eu gostaria de ler um texto das Sagradas Escrituras que se encontra em Gálatas, capítulo 5, que nos diz assim: o título da perícope é o seguinte: a liberdade é limitada pelo amor. E o texto nos diz no versículo 13, 14 e 15: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mudeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A significância desse texto, principalmente por esse momento em que nós encontramos, se dá pelo fato de Paulo sugerir algumas coisas à igreja naquele tempo, dispersa na Galácia. Poderíamos também se utilizar como padrões de orientação para a nossa própria vida. É interessante que Paulo chama os fiéis daquele tempo a uma preocupação em que a liberdade deles, liberdade que foi proporcionada pelo amor a Jesus Cristo, pudesse conduzi-los ao serviço um ao outro. É interessante o fato de que a liberdade não é uma garantia onde as nossas próprias vontades elas possam ser feitas ou realizadas. A liberdade cristã é um engajamento que nós temos que ter dentro de nossos próprios corações, no sentido de servir ao nosso próximo, buscando o seu próprio bem, o seu próprio crescimento. É interessante nós pensarmos nisso, nessa fala do apóstolo Paulo, porque aqui está um dos fundamentos da liberdade cristã, que é o serviço e o compromisso com uma sociedade melhor. Mas Paulo também chama a atenção nesse texto, não somente para o fato de uma liberdade que possa proporcionar um serviço. Paulo também fala sobre a importância de levarmos em consideração a própria dignidade da pessoa humana. Porque à medida em que você entende que o serviço próximo é algo necessário por nossa parte, há esse senso de reconhecimento tácito e nítido no comportamento desta pessoa de que o próximo deve ser valorizado na sua inteireza e a sua integralidade deve ser buscada. É interessante que nesse evento em que nos encontramos, nada mais se expressa nessa busca do bem-estar e na dignidade daqueles que buscam ser atendidos nas suas necessidades, principalmente quando nós pensamos na dignidade da própria mulher e na importância que ela tem dentro da nossa sociedade. Há essa valorização. E por fim, o apóstolo também nos chama a atenção dentro desse chamado dele ao exercício de uma liberdade que procure o serviço do próximo, ao próximo, e também de uma liberdade onde reconheça a própria dignidade da pessoa humana, é que se nós não vivermos de tal forma em que o próximo também possa ser alcançado em suas necessidades, nós não teremos uma sociedade saudável. Ele termina de maneira brusca, eu não sei se vocês prestaram atenção no versículo 15, mas o versículo 15 às vezes causa um certo estranhamento a nós, porque ele diz assim, olha, se vós, porém, vos mordeis, ou devorar os outros, tome cuidado para que não sejais mutuamente destruídos. Ou seja, Paulo está chamando a atenção, se vocês não se comprometerem com o bem-estar daquele que está ao seu lado, de maneira alguma vocês serão na igreja, que aqui é o caso específico,
mas em certo sentido vocês não têm uma sociedade saudável, porque a sociedade dá dentro desses fundamentos, a partir do serviço, da valorização, da dignidade da pessoa e um compromisso com o bem-estar dela. Gostaria de deixar essa palavra, parabenizar todos os organizadores também por esse importante evento e pedir que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Gostaria de orar com vocês. Querido Deus, eu agradeço por o momento que nós nos encontramos neste evento. Pedimos que esta palestra, Deus, esse momento possa ser de extremo proveito na vida daqueles que estão aqui presentes. Permita, Pai, que tenhamos um momento de crescimento, um momento de aprendizado. Abençoe, Senhor, aqueles que são responsáveis, o palestrante também, que tudo aconteça debaixo da Tua bênção e debaixo de Tua graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Gostaria de devolver a palavra ao Leandro. Obrigado, Pastor Rogers. No evento de hoje, a gente conta com duas grandes referências na área da medicina oncológica. A gente tem o nosso moderador, que é o professor Dr. Ian Pavel. Ele é especialista em mastologia, ginecologia e obstetrícia. Ele é mestre e doutor em cirurgia, professor da Faculdade Evangélica Mackenzie Paraná, a nossa FEMPAR, e vice-presidente da região sul da FEBRASGO e secretário da SBM Regional Paraná e conselheiro no Conselho Regional Medicina do Paraná. Nós temos também hoje a presença do Dr. Victor Piana, que é o CEO do Instituto AC Camargo Cancer Center. Vou passar a palavra agora para o Dr. Ian, nosso moderador, e para as devidas apresentações. Dr. Ian, com você. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Mackenzie para estar aqui com vocês essa noite. É uma grande honra representar a nossa amada Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, bem como o Serviço de Mastologia do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, e é capitaneado agora pelo meu amigo, professor Gian Francisco, numa noite em que a gente vai abordar o câncer de mama. Estamos finalizando o Outubro Rosa. Câncer de mama é um dos desafios no cenário atual de envelhecimento da nossa população e enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis pelo momento que a gente passa no Brasil e no mundo. Ele é hoje um problema de saúde pública, sem dúvida. É o tipo de câncer que mais acomete mulheres no nosso país, excetuando-se, claro, os tumores de pele não melanoma pelo fato de serem subnotificados. E com esses números tão elevados de prevalência, também é o câncer que mais mata mulheres hoje. E não é só aqui, né? Representa 1/4 dos cânceres das mulheres no mundo. Dada essa tamanha relevância do tema, o objetivo do nosso encontro aqui hoje é informar, é compartilhar conhecimento. Educação e saúde é, sem dúvida, um pilar importantíssimo no combate das doenças. E para enfrentarmos o câncer de mama, a gente tem que conhecer melhor os seus pontos fracos. E para isso, hoje, a gente conta aqui com o nome que representa uma das mais importantes instituições de combate ao câncer, reconhecida nacional e internacionalmente, que é o AC Camargo, que é o professor Victor Piana. E aqui eu passo a palavra para o senhor, professor. É um prazer tê-lo aqui hoje. Eu fico muito honrado, né? O AC Camargo está muito honrado de ter sido convidado aqui para esse bate-papo. E eu acho que é super importante, eu estou plenamente de acordo com o Ian, que a informação é a arma mais poderosa de todas, né? Se a gente quiser mudar a situação. O que está previsto de câncer no mundo, né, para os próximos anos, a gente pode falar que é uma pandemia, né? Nós vamos ver números crescentes e vamos lembrar que o câncer mata todos os anos mais do que o Covid matou nesses últimos 2. Só para lembrar, dar uma proporção para todos que Covid causou uma comoção enorme na gente, né? Mas nem nos Estados Unidos, nem no Canadá e nem no Brasil ele foi capaz de matar tanto quanto o câncer. Então, o câncer é um problema gigantesco, merece a atenção de todos. Você, Camargo, está nessa causa há 65 anos, né? E
A gente dedica 100% do tempo para melhorar a oncologia do Brasil, espalhar informação, treinar pessoas, capacitar pessoas e atender pacientes também, que a gente faz muito, né? São 130 mil pacientes que nos procuram todos os anos, não todos com câncer, né? Graças a Deus, muitos vêm para a prevenção, mas é algo que a gente se dedica bastante e gosta de difundir boas práticas e de trocar conhecimento, fazer pesquisa, criar soluções, inovar. Então, essa é uma oportunidade para nós muito boa. Eu trouxe aqui alguns slides para compartilhar, alguns conceitos, né, para estimular perguntas aí que vem na segunda metade. E estou aberto aqui para qualquer pergunta. Só para lembrar, eu sou patologista de formação, câncer de mama sempre foi a área de maior atuação para mim. Patologista é aquele profissional que trabalha na interface, né, entre a molécula e o paciente. A gente acaba entendendo um pouco dos dois mundos. Eu me dediquei bastante à biologia molecular, mas acho que consegui trabalhar muito com cirurgiões, oncologistas, radioterapeutas. Então, câncer de mama foi a minha vida como médico, como pesquisador, como formador de pessoas. Estou aberto aqui a qualquer tema que verse sobre o que eu tenho experiência. Mas também estou aqui como embaixador da Camargo, falando um pouco sobre o câncer em geral. Então, vou compartilhar com vocês algumas imagens, alguns dados. A nossa forma de tratar o problema é sempre com dados, né, aqui no Camargo. Vamos tentar estimular o debate com informação. Estou aberto às perguntas a seguir. Tá bem? Vou compartilhar, Ian, e você me avisa se está tudo bem aí, tá? Perfeito. Pronto? Uhum. Bom, então, acho que a gente começa daqui mesmo. Esse é um gráfico que mostra como o nosso país está envelhecendo. A primeira pirâmide aqui era de 1980, a gente era formado por uma maioria de jovens, a pirâmide de 2010 já mudou bastante, e o que vem até 2050 é uma inversão da pirâmide. Então, nós vamos saindo de um país de jovens, vamos para um país de predomínio de indivíduos acima de 50 anos. Existe um índice que mede a velocidade de envelhecimento das populações. O Brasil está em terceiro na velocidade de envelhecimento. Em apenas 21 anos, nós vamos sair de 7% de pacientes acima de 65 anos para 14% da nossa população. E o câncer é uma doença que dá predominantemente nessa idade, né? A idade média é de 55 anos. É claro, varia com cada câncer, mas da mama também é essa idade. E ter mais idosos significa ter mais câncer. Aqui um artigo publicado recentemente, esse mês, né, Nature Reviews Clinical Oncology, e ele mostra o tamanho desse problema. Nessa barra aqui de baixo, deixa eu colocar uma apontadora laser, estão enxergando a bolinha vermelha, né? Em cinza é o volume de câncer no mundo hoje, 17 milhões. E o que se espera para os próximos, até 2070? O dobro, ó, quase 34 milhões de novos casos. E olha, com tanta pesquisa para diminuir câncer, para tratar câncer, a gente ainda está falando de dobrar o volume de câncer, né? Se dividir para os países de baixo índice de desenvolvimento humano, isso é mais dramático ainda, é um aumento de 400% nesses países de baixo índice de desenvolvimento humano. Nos de médio índice, 168%, alto índice, 85%, e mesmo em países muito ricos, vai crescer 53%. Quando a gente olha por tipo de câncer, está aqui o câncer de mama, ele é o mais frequente hoje, né? Junto com o pulmão, no mundo todo, mas ele vai crescer mais do que o pulmão. Por quê? Porque tem iniciativas que vão ajudar a reduzir o pulmão, né? Iniciativas anti-tabagismo, que estão tendo seus efeitos agora, mas e a mama não, a mama está mais associada aos fatores de risco que a gente conhece melhor, né? Obesidade, sedentarismo, ter menos filho, amamentar menos, são fatores do mundo moderno. E como o mundo está ficando cada vez mais sedentário, mais obeso, e com menos filhos, né? Cada geração nasce menos gente, então o câncer de mama vai aumentar o seu risco, e a gente vai mais que dobrar o câncer de mama nos próximos 50 anos. Dá para a gente ter uma ideia aqui também o que acontece com o câncer de mama, se a gente olhar cada barrinha desse nos quadrantes, com os países de baixo poder econômico ou de baixo índice de desenvolvimento humano. Então, países africanos,
que vão subir 400%, né? Saem aqui de 100 mil, ó, vai quase para 600 mil novos casos. A barra azul clara é o que pode ser atribuído ao envelhecimento das populações, e a barra azul escura é o que é atribuído a fatores de risco. Então, se a gente conseguir eliminar os fatores de risco, a gente consegue eliminar essa proporção. Mas o envelhecimento, a gente não vai fugir muito dele, né? Pelo contrário, a gente está com a mortalidade infantil cai, a gente está aprendendo a controlar as doenças infecciosas, a cardiologia a gente também avançou bastante, né? Hoje a gente salva muito mais os eventos agudos cardiológicos, então as pessoas estão atingindo idades mais avançadas. Mas olhem em outros países, ó, o Brasil não é uma coisa só, né? Bastante heterogêneo. Como país, a gente é classificado como alto índice de desenvolvimento humano, mas a gente sabe que o Brasil passeia entre o alto índice e o médio índice, a depender da região que a gente está falando. Então, a gente vai ter uma fotografia parecida com entre esta, né, e essa daqui. De qualquer forma, é um crescimento e tem um importante fator envolvendo envelhecimento e também os fatores de risco, né? Aqui, esses dados, eles compilam estudos que mostram o peso, né, que pode ter algumas intervenções. Então, aqui, o índice de massa corporal, que é o índice que mede a obesidade dos países, né, como é que está. Isso, o Brasil é um dos países que já tem 50% ou mais de pacientes com sobrepeso ou obesidade, né, ou pacientes fora do peso ideal. Está crescendo rápido esse problema no Brasil. E aqui tem algumas iniciativas. Olha que legal no México. Ó. Eles fizeram um estudo e falaram, se aumentar o imposto em um peso mexicano, né, para aquelas bebidas que contêm muito açúcar, se aumentar isso aqui, você desestimula esse consumo e você consegue evitar 600 cânceres por ano nesse país. Então, é muito interessante a gente... Estão saindo muitos estudos avaliando os fatores de risco, como a gente pode atuar. Isso existe para obesidade, para fumo, para álcool, para excesso de sol, porque, de um modo agregado, 40% dos tumores que a gente tem hoje são evitáveis por bons hábitos, né? Se a gente vacinar para HPV, para hepatite, se a gente cuidar do H. pylori, que é uma bactéria gástrica que tem tratamento disponível, evitar excesso de sol, cuidar da obesidade, do sedentarismo, a gente e o fumo, né, principalmente, que acho que é um dos maiores fatores, a gente consegue evitar grosseiramente 40% dos tumores que a gente tem hoje. Além disso, não é só evitar o câncer tem um custo brutal, né? Um indivíduo que hoje no Brasil poderia viver cerca de 80 anos, que é a nossa longevidade aproximada, se ele morre aos 55 de câncer, ele deixou de ser produtivo por vários anos, né, para o nosso país, né? Ele diminui, a economia gira menos. Isso tem um custo, né, essa morte precoce. O país perde recursos, perde dinheiro. E em 2012 teve um estudo no Brasil que mostrou uma estimativa de perda de 4,6 bilhões de dólares só por essa morte prematura. Nem está computado aqui quanto custa cuidar de uma pessoa que teve um câncer incapacitante, né? E que aposenta, né, precocemente. Então, o nosso país, ele sofre hoje com o custo do câncer, com o impacto no indivíduo e nas famílias, mas está previsto sofrer muito mais. A gente precisa fazer alguma coisa. É um call to action mesmo para que a gente converse e encontre soluções para o nosso país, né? Zé Camargo, como eu disse, esse é o nosso fundador, Antônio Prudente. 19 anos antes da fundação da Zé Camargo, ele já estava preocupado em criar uma instituição para tratar o câncer no Brasil, fundou uma associação de combate ao câncer, custou 19 anos para ele juntar o recurso para fundar o Zé Camargo e criar uma instituição que é fruto da sociedade civil, né? O Zé Camargo foi fundado pela sociedade, com iniciativa de médicos, mas foi financiado pela sociedade, e depois de 65 anos a gente está aqui ainda, como o Ian falou, a maior instituição para tratar o câncer na América Latina. Significa que a gente fez jus àquele investimento que a sociedade fez em criar uma instituição para cuidar do câncer naquela época. Olha o que ele dizia em 1934.
O câncer é uma doença perfeitamente curável quando tratada a tempo. Os fatores essenciais para o sucesso são a educação do povo e o diagnóstico precoce. Continua valendo. E agora eu vou mostrar os dados do AC Camargo que contam essa história. O câncer de mama ele pode ser diagnosticado em várias fases. Quando ele está restrito à mama, quer dizer, um tumor de até 2 centímetros, né, Ian, que está restrito à mama, ainda não se espalhou por nenhuma parte do corpo, a gente hoje tem uma sobrevida de 99% nessas pacientes. Agora, se ele chegar com linfonodos axilares acometidos, né, a nossa chance de ter uma paciente viva depois de 5 anos já cai para 93%. Se chegar com invasão local mais extensa, tumores maiores, né, 5 centímetros, 86%. Mas se chegar ao diagnóstico com doença já disseminada pelo corpo, a chance de estar vivo 5 anos depois é 40%. Esses são números do AC Camargo, um Cancer Center, mas dá para imaginar que nem toda instituição que trata câncer no Brasil alcança números assim, porque às vezes não tem todas as condições, todas as tecnologias. Agora, todas as instituições que receberem um paciente no estádio 1 vão ter números muito parecidos com a AC Camargo. Acho que o que um Cancer Center faz mais diferença é nessas fases mais avançadas, né? Aqui a gente mostra o quanto avançou a melhoria do cuidado nos últimos anos, e não só pelos bons medicamentos que estão chegando, mas também um cuidado de UTI melhor, você poder cuidar melhor do paciente internado, evitar a toxicidade de tratamentos desnecessários, né? Uma série de fatores. Cuidar de câncer, para quem tem um familiar que já passou por isso, conhece muito bem. Cuidar de câncer não é simples, né? Um paciente que entra no AC Camargo com câncer de mama pode ficar com a gente 5 anos, 10 anos, às vezes mais. Requer muita gente para cuidar, né? Desde o início até a fase de segmento, várias equipes. Nós temos mais de 70 especialidades envolvidas nesse cuidado. Tudo é suportado por pesquisa, ensino. Quer dizer, o ensino é a capacitação de pessoas para espalhar pelo Brasil todo e a pesquisa é desenvolver novas soluções. Então, em cada ponto desse daqui, hoje, dá para a gente parar e discutir um gargalo para melhorar o cuidado do câncer de mama na instituição. Felizmente, no AC Camargo, todos esses profissionais se conhecem, se conversam, é um corpo clínico fechado, um conhece o que o outro vai fazer e a gente acaba otimizando esse processo todo, e o paciente entende que ele está mudando de especialista, mas ele está dentro de uma jornada integrada, né? Cuidar de um paciente com câncer tem todas essas etapas a seguir que vão aparecer, ó. E todas elas precisam de atenção. A gente pode parar e falar um pouco de screening, né, de câncer de mama. Esse tripé aqui, né, dar acesso a cuidado médico, falar de prevenção. No câncer de mama, falar de prevenção é falar de peso adequado, exercício, dieta, né, e screening é falar de mamografia, né? O Brasil tem ainda um gap nisso, né? Nem todas as pacientes têm acesso e às vezes não é falta de recurso. O recurso está disponível no setor privado e as mulheres não fazem mamografia na frequência necessária. E durante a pandemia a gente viu muita gente deixar de fazer a sua mamografia porque não quer sair de casa, não quer se arriscar e é esperado agora um rebote, né, de casos de câncer. Eu acho que, claro, cada câncer se manifesta de uma forma diferente. Câncer coloretal, a gente já viu piorar o estadiamento dos cânceres que chegaram para nós. E um estudo canadense diz para nós que a gente vai levar de 3 a 6 anos para regularizar o diagnóstico e o tratamento do câncer de novo. Isso no Canadá. Então, aqui no Brasil, que não tem o mesmo nível de estrutura, pode levar até 10 anos para a gente regularizar o efeito que a pandemia trouxe no câncer. Isso é muito sério. A gente pode minimizar esse efeito com informação, é o que estamos fazendo aqui hoje, né? Todo mundo precisa fazer a sua mamografia. A gente já viu muitas campanhas de palpação no passado para câncer de mama, que precisa fazer o autoexame, mas o autoexame ele detecta nódulos maiores, né? Nódulos de 1,5, 2 centímetros. Talvez um especialista consiga palpar um nódulo de 1 centímetro na mama, mas
Nódulos abaixo de 1 centímetro, nem especialistas conseguem palpar bem, né? Dependendo da densidade da mama. Então, fazer a mamografia é super importante para fazer um diagnóstico no início. E depois disso, claro, tendo o exame alterado, a gente precisa dar acesso a esse paciente para fazer, para ter o cuidado. Grosseiramente, hoje no Brasil, 75% da população tem acesso ao SUS, 25% tem acesso ao privado, à rede privada. E nos dois a gente tem problemas, né? Na rede privada, o paciente às vezes não encontra uma integração, como eu mostrei naquela figura anterior, e a gente acaba tendo um paciente que pula de um serviço para o outro, leva tempo para começar a tratar, as operadoras às vezes levam tempo para autorizar o tratamento, e os tratamentos demoram para começar. Então, na prática, a gente ainda tem muitos gargalos no Brasil para cuidar do câncer de mama. O importante, e mais importante deles, é este, é a informação, levar as pacientes para fazer mamografia. A discussão de a partir de 40 anos ou de 50 anos é enorme, né, Ian? Mas a gente recomenda que a partir dos 40 anos. Claro que depende um pouco do ambiente, do recurso que você tem, de quem você está fazendo o screening, mas a gente recomenda que a partir de 40 anos seja feita a mamografia. Daí para frente, é um cuidado que fazer a coisa certa pela pessoa certa, né? Ter um cirurgião oncológico acostumado com casos de câncer, um oncologista clínico, a radioterapeuta, tudo isso faz muita diferença. Aqui no screening, eu acho que uma das melhorias que a gente precisa trabalhar é a personalização do risco. A gente fala mamografia para todo mundo aos 40 anos, mas o risco de cada paciente não é o mesmo. Né? Uma paciente que está numa família que já teve vários casos de câncer de mama, antes ou entre 40 e 50 anos, ela não tem o mesmo risco de uma paciente que nunca teve um caso de câncer de mama na família. Uma paciente que não teve filho, não amamentou, é sedentária, é obesa e já teve casos de câncer na família, seguramente tem um risco muito maior do que uma paciente sem nenhum caso na família, que pratica atividade física, não é obesa e amamentou 2 vezes aí nos últimos 10 anos. Esse acúmulo de fatores de risco, ele tem que também se traduzir em protocolos mais personalizados, né, de screening. E reconhecer que cerca de 10% dos casos de câncer de mama são hereditários e a gente precisa identificar precocemente essas famílias e rastrear essas mulheres com uma frequência adequada. O importante é que dentro do seu conjunto de risco, cada paciente receba a prevenção adequada para um diagnóstico numa fase inicial. A gente quer sempre diagnosticar os tumores naquela fase onde 99% dos pacientes têm a oportunidade de ficar curado. Né? Então, isso a gente tem que trabalhar muito ainda, tem conhecimento sendo aplicado, a genômica está chegando, está nos ajudando a reconhecer risco também, né, para personalizar, desde o screening até a personalização do tratamento. Né? Câncer de mama não é um tumor só, são vários tumores embutidos em um nome, câncer de mama. Tem tumores com comportamento biológico muito distintos, então isso a gente define aqui no diagnóstico, né, para então poder fazer o tratamento adequado para cada um deles. Sucesso para o Camargo não é só que a pessoa sobreviva 5 anos, é que ela possa voltar à vida dela normal, né, produtiva, livre de preconceito depois do câncer. Para isso, requer que você faça do jeito certo desde o início, né? Como eu falei, o screening adequado para fazer o diagnóstico na fase adequada, o tratamento adequado, reabilitação adequada, física e mental, para que o paciente possa, então, querer ter de volta a sua vida produtiva, né? Esteja mentalmente forte para voltar à sua vida. Essa sequência toda, nenhum profissional sozinho faz isso. Então, nada mais antigo do que perguntar quem é a melhor pessoa para tratar câncer de mama. Tratar câncer não é coisa de uma pessoa só. Requer um conjunto de pessoas, de especialidades, atuando de forma coordenada, para que se elimine o desperdício de tempo, se elimine o desperdício de recursos, né?
que todo cuidado seja pertinente, que a pessoa precise dele e que a pessoa receba o cuidado certo, na hora certa, pelas mãos da pessoa certa. É isso que vai trazer bons resultados e vai aumentar a chance de sobrevida e qualidade de vida e produtividade depois do câncer. A gente vem trabalhando aqui na Secamargo há alguns anos, já há 5 anos, na construção desses protocolos personalizados, né, entender o que cada paciente precisa diferente do outro e na eficiência operacional do cuidado. O que é isso? Depois que eu sei o que eu tenho que fazer com o paciente, é como fazer isso de uma forma eficiente. Como é que a gente faz para que o paciente venha, em uma visita, ele consiga fazer tudo o que ele precisa? E como essas visitas se organizam? Né? Quem é responsável por tomar conta do paciente a cada visita? Qual o intervalo eficiente entre uma visita e outra? Como é que a gente consegue prever em qual visita o paciente de fato começa a ser tratado, o que precisa acontecer antes do tratamento, o que precisa acontecer depois, e aí controlar isso tudo, né? Tempos, eficiências, uso de recurso, desperdício, isso tem sido algo que a gente tem se envolvido bastante, é o nosso core aqui de tratamento. Né? Nós temos 12 centros de referência, o de mama é um dos 12, eles estão suportados por uma equipe especializada em tudo que o paciente precisa, todas as especialidades, e a gente tem 2 elementos. O Tumor Board, que é o quê? É uma reunião de especialistas para discutir a melhor forma de tratar cada paciente. Claro que a gente tem protocolos, os protocolos são aplicados, mas às vezes um paciente não está apto a receber um tratamento conforme o protocolo, ou porque ele é idoso, frágil, ou porque a quimioterapia seria melhor para ele tem uma toxicidade para o rim, ele tem um problema no rim, então a gente tem que adaptar. Todos esses elementos fazem a gente trazer casos para serem discutidos no Tumor Board. E outro elemento de suporte para esses centros de referência é a navegação, que é um elemento de integração das equipes para garantir a eficiência do cuidado. Eu tenho uma série de dados aqui sobre Tumor Board e navegação, né, referentes a câncer de mama, eu posso mostrar para vocês como isso é importante. Né? Então, olha quantos casos a gente discute de câncer de mama a cada mês, né, nos Tumor Boards. Né? Então, mensalmente, e isso aumentou agora em 21, porque a gente está vendo um número maior de pacientes do que viu no ano passado, esse é o número de casos discutidos a cada mês que fogem aos protocolos e que nenhum especialista sozinho daria conta de tratar adequadamente. Eles têm que discutir em conjunto para conseguir definir. Né? Isso representa, no caso da mama, em torno de 10 a 15% do total de casos que a gente atende. Então, mama é bastante padronizado, todo mundo sabe como tratar, mas existe uma série de casos que são desafiadores e que precisam desse olhar integrado. O programa de navegação que a gente tem são enfermeiras que acompanham o paciente a cada etapa do tratamento, né? E é muito bem percebido pela paciente como algo que traz acolhimento, que orienta, porque essa jornada do tratamento do câncer, mudar de especialista a todo momento, como passar por um cirurgião, por um oncologista, por um radioterapeuta, vai no anestesista, volta, agora tem que ver o endócrino. Para o paciente coordenar essa própria jornada é um desafio. Né? Ele fica muito perdido, frequentemente perde muito tempo, e a gente tem investido bastante em coordenar essa jornada para o paciente e fazer com que essa eficiência se traduza em uma sobrevida e uma qualidade de vida melhor para ele lá na frente. Temos alguns números aqui do Centro de Referência de Mama. Trabalhar esses indicadores, né, são muito importantes para a gente fazer melhoria contínua. Então, aqui é o número de atendimentos ambulatoriais que as enfermeiras conseguem ajudar. Né? Então, uma enfermeira consegue tomar conta em torno de 100 pacientes. Né? Esse é o número grosseiro que a gente tem hoje para câncer de mama. Nós temos conseguido tratar as pacientes, em média, desde a primeira visita até o primeiro tratamento, em média 35 dias. Esse é um número que eu não tenho tanto orgulho, eu gostaria de tratar com menos tempo.
mas algumas vezes as operadoras, por exemplo, pedem um tempo de autorização, podem levar 10, 20 dias, né? E eu tenho que pedir algumas autorizações diferentes para fazer biópsia, para fazer imunistoquímica, para fazer fiche, depois autorização da cirurgia. Isso acaba tendo uma burocracia que não ajuda os pacientes hoje, é um tema que a gente tem que trabalhar, né? E uma coisa que eu queria mostrar que é muito importante, a gente tratando o câncer de mama, a média de internação, a mediana de internação é de apenas um dia, mas algumas pacientes complicam e ficam mais tempo, né? E a taxa de complicação é baixa, né? O câncer de mama é um tumor que, quando a gente faz direitinho, trata direitinho, ele evolui muito bem. Então, é muito importante estar fazendo a coisa certa, pela pessoa certa, né? São só 8 reinternações que nós tivemos aqui, nessas 585 pacientes navegadas, e de reoperação apenas 0,16%. Isso se traduziu numa satisfação de 92,4% dos pacientes com câncer de mama. Quer dizer, esse índice, para quem conhece, que é o NPS, é bastante alto, né? Claro que os pacientes sentem que, quando tiveram a vida salva, né, elas ficam muito felizes com tudo que receberam. Eu vou interromper aqui, Ian, para que a gente possa fazer uma discussão um pouco mais focada nas dúvidas ou no interesse das pessoas em si, né? O importante é a gente provocar que o câncer de mama está ficando um desafio cada vez maior, não é menor, ele está crescendo o desafio. O Brasil tem uma boa estrutura para tratar, tem vários centros que tratam muito bem o câncer de mama. É um câncer que a gente sabe como fazer, mas o paciente precisa chegar numa fase precoce do tratamento. Tem muito desafio de acesso, tem muito desafio de cultura, de fazer mamografia no momento certo, né? E, obviamente, quando o caso fica mais complexo, que é aqueles casos de estadio 3 e 4, como que a gente consegue oferecer para essa paciente alguma coisa, já que envolve um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de integração, um pouco mais de articulação de cuidado, que ela possa receber o melhor tratamento, que não está presente em todos os lugares. Perfeito, Vitor. Fantástica apresentação e que gestão, né, frente a um problema tão grande, né, no AC Camargo. Dois pontos que eu gostaria de trazer de volta nos comentários, antes das perguntas, que o senhor citou. Primeiro, a personalização do tratamento, né, é essencial para que a gente consiga melhorar resultados. Isso demonstra a importância de que nosso paciente tem que assimilar, de realizar consultas médicas periódicas, de oportunizar que o seu médico identifique quem é a população de risco. E aí, assim, a gente vai conseguir personalizar o tratamento, aquela mamografia, né, que os especialistas em masto, né, ou quem lida com câncer, oncologista clínico e tal, traz a partir dos 40 anos anual, ou que o INCA traz para a gestão populacional dos 50 aos 70 anos, de 2 em 2 anos, essa mamografia não começa ali para todo mundo, né, como o senhor bem falou. Segundo ponto que eu queria trazer de volta nesses comentários da apresentação, a redução no screening durante a pandemia. Eu estou levantando os dados do Paraná, em duas instituições que eu dou aula, e a gente chegou a 40%, né, grosseiramente, são dados não publicados ainda, porque a gente vai ver a prospecção do que isso pode trazer de problema lá para frente, mas basicamente a gente fez, nesses 2 anos, no estado do Paraná, 40% das mamografias necessárias, né? Ou 40% dos exames de Papa Nicolau necessários. E isso realmente é um problema, e a gente tem que pensar nisso como problema, e pensar com essa cabeça, com essa gestão que vocês também fazem aí. Por isso eu volto a parabenizá-lo pela palestra, foi fantástica, mas vamos lá para as perguntinhas. Primeira pergunta, professor. Como mastologista, e eu sei bem que o oncologista clínico, o radioterapeuta também, na assistência ao paciente também tem essa visão, atendendo a nossa paciente com câncer de mama diariamente, eu sei bem o que elas esperam da gente, ou a gente pode perceber o que elas esperam da gente, centros de referência.
Mas reforçando a ideia que o senhor trouxe na apresentação de prevenção primária e secundária, o que que o AC Camargo espera das pacientes para que a gente consiga combater melhor o câncer? Eu espero que cada paciente se conheça muito bem, né? Eu acho que ela conhecendo o próprio corpo, conhecendo os sinais e sintomas e conhecendo as rotinas saudáveis de prevenção, né, ela vai conseguir fazer muito por ela mesma. A gente precisa explicar o papel da obesidade, o papel do sedentarismo, o papel de não evitar só câncer de mama, todos os outros evitáveis, né? Eu acho que cada um precisa ser um pouco mais protagonista no seu cuidado e não ficar tão passivo esperando que o médico diga o que tem que fazer. Conhecer o seu corpo, conhecer o que é estranho. Ora, uma pessoa que nunca tem cefaleia, de repente tem uma cefaleia intensa, isso pode ser importante? Pode ser importante. Se uma pessoa nunca fica enjoada e começou a ficar enjoada, vômitos, né, sangramento, está colocando sangue por algum orifício do corpo, isso não é normal. Né? Precisa procurar, mas está tendo Covid. Então, não importa, pode ter uma doença mais séria do que o Covid. Então, é prestar atenção, se conhecer, né? E qualquer alteração persistente, né? Qualquer mal-estar, tem que procurar um médico, né? E a partir daí, a gente vai saber o que fazer, vai diagnosticar o que precisa e a gente espera que seja precoce. Nem todo tumor é passível de prevenção ou de diagnóstico precoce. O da mama, felizmente, né? E a gente sabe como fazer. Mas um tumor de pâncreas, um tumor de vias biliares, às vezes um tumor de pulmão, são tumores que crescem silenciosos por muito tempo, né? E não há uma justificativa para ficar fazendo exame a todo momento para encontrar esses tumores, porque eles são raros, né? Como o caso do pâncreas, da via biliar. O da mama não, ele tem uma frequência e tem uma maneira simples de procurar. Então, essa cultura de cuidar do próprio corpo, de conhecer o próprio corpo, eu acho que o paciente é parte dele. Ele é que tem que fazer por nós. Não adianta, a gente não vai conseguir buscar ele na casa dele, né, ou ela na casa dela, para fazer o exame. E se cuidar. Se cuidar, estar sempre atento, estar informado, né? E ter um médico de referência que vai fazer o seu cuidado, a sua prevenção, os seus exames iniciais. Depois que a gente encontra uma alteração, é muito importante que o paciente entenda que a palavra câncer já caiu muito, né? Não é todo câncer hoje que é uma sentença de morte, pelo contrário, a gente está salvando 80% dos pacientes adultos, 85% das crianças, aqui, né, mas é o número que a gente tem no Secamar. É claro que varia de lugar para lugar, de país para país, mas avançou muito o que a gente pode fazer pelo paciente, né? Então, entenda o que você está vivendo, pelo que você está passando, porque muitas vezes a doença ela não define a pessoa, ela não é a vida inteira da pessoa, ela é uma parte da pessoa. A doença a gente pode compreender a doença, pode entender a doença, pode lidar com ela e passar por ela, né? E precisa, portanto, estar bem informado, estar entendendo o que está acontecendo e não entrar em pânico na primeira diagnóstico de câncer, porque calma, câncer não é tudo igual, tem mais de 800 tipos diferentes de câncer, né? E cada um deles com uma agressividade biológica, soma-se a isso as particularidades de cada paciente, a resistência aos tratamentos. Então, ao ter um diagnóstico, também não fuja do tratamento, procure um especialista para se tratar, não espere muito tempo para tratar. Tem um papel do paciente, ele precisa estar protagonista no próprio cuidado. Perfeito, Vitor. Nesse sentido, a inércia é muito ruim, né? Ficar parado não dá. A gente tem que ir adiante, tem que caminhar, tem que dar o próximo passo, tem que lutar. Se a inércia fosse boa, na década de 30, o AC Camargo não tinha surgido, né? Na ideia de ser algo melhor, de proporcionar algo melhor contra o câncer. Nesse link, eu puxo a pergunta de uma das nossas telespectadoras aqui. O AC Camargo é uma instituição que investe muito em tecnologia. A prova disso é a publicação do investimento no acelerador linear, né? A tecnologia pioneira na América Latina, no maior centro de atendimento ao câncer da América Latina. É a evolução tecnológica onde
é irradiado com mais precisão somente a região do tumor, sem atingir os órgãos sadios ao redor. Do micro para o macro, da patologia para o CEO do AC Camargo. Como que o doutor vê o cenário futuro em relação à inteligência artificial, ao futuro do atendimento do câncer no Brasil? Eu tenho muita esperança que toda essa era de dados, informação, algoritmos, inteligência artificial vai revolucionar a saúde, né? A indústria da saúde está um pouco atrasada em relação a outras, não é por acaso. A gente precisa ter muita segurança, a gente lida com vidas diretamente e precisa mesmo incorporar cautelosamente essas tecnologias. Mas eu acredito que esses são sistemas de apoio ao médico que vão, na minha perspectiva, reduzir os trabalhos repetitivos, devolver ao médico o tempo de qualidade olhando no olho do paciente que mais precisa disso. Aqueles trabalhos muito repetitivos, os algoritmos vão conseguir fazer e o médico vai conseguir dar atenção para quem precisa mais. Se a gente foca no exemplo seu da radioterapia, da tecnologia, quanto tempo um radiologista fica desenhando, né, aonde o raio vai precisar incidir e tal. Quando a gente coloca um sistema que desenha para ele, ou sugere para ele um desenho, ele bate o olho e fala, é isso mesmo, não perdeu qualidade no desenho e ele ganhou mais tempo com o paciente, né? Então, cada uma das áreas, e acho que a radioterapia está evoluindo demais, né? Tem uma gama de personalização enorme ali. A gente tem uma máquina para fazer irradiação durante a cirurgia, né? Claro que não é todo paciente, pacientes de baixo risco, mais idosas, mas ela faz cirurgia e radioterapia em um único procedimento dentro do centro cirúrgico. Evita aquelas 30 vindas, né, para fazer radioterapia convencional. Mas também tem essas máquinas mais modernas que fazem 5, 6 sessões. E agora essa última que a gente comprou, ela irradia só durante a inspiração, quando a coronária está mais longe da mama, né? E aí você irradia a mama sem irradiar a coronária, porque não adianta salvar a pessoa do câncer e causar uma doença coronariana para ela nos anos que virão. Ela tem que sobreviver com qualidade de vida. Então, tem muita tecnologia chegando. Eu sou muito otimista de que essa era de dados vai trazer muito benefício, vai reduzir custo, vai devolver qualidade de vida para o médico, né, ele conseguir fazer o trabalho dele com atenção a cada paciente. Eu acho que a geração anterior do prontuário eletrônico trouxe muito estresse para o médico, né? É difícil imputar a informação e não é mais fácil ler quando precisa. Então, a gente acabou consumindo muito tempo do médico e não deu a ele uma coisa de volta, né? Um benefício. Mas agora, com esses novos sistemas, eu tenho muita esperança que a gente vai reduzir custo, automatizar processos, automatizar coisas que o médico faz de forma repetitiva e dar a ele tempo para voltar a atenção ao paciente que mais precisa. Muito legal. Até a tecnologia é algo fantástico. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente vê, por exemplo, hoje uma inversão. Ressonância substitui mamografia? Não, neste momento, em 2021, não. Mas recentemente a gente tem publicações que talvez um esquema abreviado de ressonância pareça ser interessante. Devagar com o andor, né? Trazendo a tecnologia a nosso favor. A tecnologia da radioterapia está fantástica e eu acho que a gente vai ter um caminho muito legal. Acho que a pergunta da Gisele está respondida, mas eu vou linkar com a pergunta da Vanessa, que ela coloca algo que também transformou a mastologia. Aquela mastologia que eu aprendi na residência há alguns aninhos atrás, talvez ficou a técnica operatória, porque mudou completamente a interpretação dela, né? E a pergunta dela é nesse sentido, né? Genética, né? Quando fazer análise genética, né? O que a gente entende de genética hoje? Perfil genético da paciente ou, na sua área de atuação, assinatura genética? Quando que eu vou atrás da genética hoje? Só quando tem história familiar? Sem história familiar? A gente aprendeu muito, né, que a evolução da genética na oncologia é absurda desde 1980 até hoje. Por enquanto, ele vem acrescentando sobrenomes aos tumores, né? Então, eu tinha câncer de mama, agora eu tenho câncer de mama luminal A, luminal B, HER2, triplo negativo, cada um deles com comportamento biológico distinto, tratamento distinto. Então,
eu não vejo como a gente fazer oncologia sem genética hoje. Agora, toda paciente precisa de genética? Não, calma. Né? A gente tem bastante conhecimento acumulado. Se você soma a clínica, exames de imagem, anatomia patológica convencional, vamos dizer, aquilo que o SUS oferece hoje, já permite beneficiar muita gente. Né? E quanto mais inicial o tumor, menos a gente depende de genética. Quanto mais avançado o tumor, mais a gente vai depender de genética. A genética ela vem para trazer um refinamento de qual é a agressividade biológica desse tumor, né? Quando você está olhando a genética do tumor, e também qual é a genética dessa paciente que me permita também personalizar um cuidado. Então, eu posso olhar assim, a forma como esta paciente metaboliza o bloqueador hormonal que eu vou dar. Isso pode, se ela metaboliza pouco ou muito, pode variar a dose que eu vou dar do remédio, né? Se o tumor tem uma certa característica genética, é mais favorável que eu use ou não use uma quimioterapia. Hoje a gente consegue poupar quase 70% dos pacientes, né, de uma quimioterapia, porque o tumor tem características moleculares que mostram que a quimioterapia convencional não é necessária, né? Ela agrega risco e não agrega benefício. Mas se é só a genética que dá isso para nós, não. Imagina, eu como patologista, uma imunistoquímica simples, provavelmente eu identifico 50% a 60% dessas que a genética identifica, eu consigo achar sem ter uma genética na minha mão. Mas a genética vem fazendo refinamentos. Né? Se eu estou vendo bem a pergunta da Vanessa, ela está interessada também no exame genético preventivo, né? Aquelas pacientes com histórico familiar. Aí, eu acho que é um tema que também a gente avançou muito. A gente consegue hoje fazer um genoma completo com menos de $1.000, e no Brasil tem um custo um pouco maior do que isso. É possível fazer genoma completo para todo mundo, para avaliar o genoma inteiro, mas acho que a gente não está maduro o suficiente ainda para pedir exame para todo mundo. O exame tem que ser solicitado quando ele vai responder uma pergunta específica. Do contrário, a gente fica com o resultado do exame na mão sem saber o que fazer com ele. E gera muita ansiedade de descobrir que você tem polimorfismos e outras coisas ali. Então, o exame deve ser solicitado, neste caso seu, né, ou um especialista em câncer de mama, um geneticista, que consegue olhar para o seu histórico familiar, para ver se ele tem indicação de fato. Né? O primeiro exame genético ele deve sempre ser feito no indivíduo que teve o câncer na família, e não em quem está com medo de ter câncer. Porque se existe alguma mutação naquela família, quem teve o câncer vai ter a mutação. Por que eu digo isso? Porque se você teve cânceres na família, e você que não teve câncer ainda, faz o exame e você não tem a mutação, isso não afasta a possibilidade de que seus familiares tenham. Então, não é só você que está em jogo, é a família toda. Por isso, fazer um teste genético pode ajudar muito, pode salvar vários indivíduos de uma família de um câncer no futuro, pode indicar um ritmo de screening diferente para você e para a sua família. Algumas pessoas podem até querer fazer cirurgias, né, ou terem atitudes mais agressivas para prevenir o câncer, retirando as mamas, como fez a Angelina Jolie, ou retirando ovários, a depender da idade e da escolha. Mas eu não indicaria todo mundo sair fazer teste genético. Né? É muita informação sem benefício. Acho que a decisão de fazer um teste requer um olhar de um especialista que vai colher toda a sua história, com a idade. Né? Muitos cânceres são causados pela idade, vocês viram isso aqui. Então, se a minha família tem vários casos de câncer, mas são todos aos 70, 80 anos de idade, é bem diferente de a minha família tem vários casos de câncer aos 40 anos de idade. Então, isso tudo, o especialista consegue mapear, somar, né? Existem scores de risco para isso, e decidir, olha, vale a pena sim fazer o exame para você. Eu já vi estudos clínicos que fizeram teste de genômico em todas as mulheres com câncer de mama, você descobre uma porção deles, mas aí depende um pouco de que ambiente nós estamos falando. Né? Um ambiente como o Brasil, qual é o nível de restrição de recursos? A gente está falando do SUS, está falando do privado. Tudo isso tem que levar em consideração antes de dizer o teste genético é benéfico para todos. Né? Então, acho que o olhar do especialista, do geneticista, é muito importante nisso daí.
teve 2 casos de câncer na família, 3, mas é uma família de 150 indivíduos. Então, o que isso representa, né? Tem que ter um olhar de especialista. Não dá para sair fazendo exame. Show. Eu acho que a frase que mais representa isso é exame complementar vai complementar alguma situação. A anamnese e o exame físico que vão gerar perguntas para serem respondidas, né? Então, eu vou pedir o exame complementar quando eu espero uma resposta. E aí sim, eu vou conseguir utilizar ele para tudo que eu quero. E sem dúvida nenhuma, a genética veio para mudar a oncologia. Eu acho que a forma como o professor conduziu a resposta respondeu já a pergunta da Fernanda, que ela perguntava se exames marcadores tumorais são seguros e quando devo fazer, com que frequência. Marcador tumoral, Fernanda, ele não dá diagnóstico na maioria das vezes. São poucos os marcadores que são incluídos em alguma situação diagnóstica. Marcador tumoral pode ser um bom padrão de segmento, depois que tratou, para a gente ver se ele diminui. Então, ele não vai te ajudar num painel diagnóstico em quase a totalidade das vezes, mas ele pode ser útil desde que ele vá me responder uma pergunta. Então, por exemplo, eu estou fazendo o segmento de uma doença metastática que teve uma boa resposta. E aí, o marcador pode ser uma pista de se ele elevar antes que algum lugar possa estar manifestando a doença. Então, nesse sentido, acho que a resposta do professor Vitor já veio. Perfeito. A gente até usa mais em outros tumores do que em câncer de mama, né? O câncer de pulmão, a gente pode analisar alterações que ele tem e ficar monitorando depois do tratamento se aquelas alterações aparecem no sangue, né? Câncer de próstata é um que a gente usa o PSA para monitorar, né? Ele pode ser usado para screening, mas também é muito utilizado para seguir pós-tratamento. Então, depende um pouco do tumor que a gente está falando, Fernanda. Não dá para generalizar. Eu não sei se você está falando de um local, você possui um tumor ou não, se tem alguém na sua família que tem. Então, depende muito do câncer para dizer se é seguro ou não é seguro seguir com marcadores tumorais. E da mesma forma, Vitor, eu acho que a tua primeira resposta ali respondeu também a questão do Marcelo, né? Se depois do diagnóstico eu fiz um tratamento cirúrgico do câncer de mama, eu tenho muito bem definido qual é o protocolo. Sim, hoje a gente tem sim muita informação, graças ao avanço da área de atuação do professor Vitor inicial, né? Que é patologia. Hoje a gente tem sobrenome para o tumor. Hoje a gente consegue ter uma ideia do que fazer com o tumor por causa do laudo que a imunohistoquímica traz para a gente, ou essas informações genéticas, né? O impensável, né? Quando eu fazia residência, eu tinha uma certeza, né? A gente estava começando a mudar o perfil para as cirurgias conservadoras mais do que a mastectomia, mas eu tinha uma certeza: sempre que for conservador, tem que fazer radioterapia. E aí, recentemente, tumores iniciais, em extremo de idade, luminais A, mesmo em cirurgia conservadora, não precisa de radioterapia adjuvante. Então, as coisas vão mudando e sim, Marcelo, né? A gente consegue ter uma boa ideia do que fazer e qual seria o melhor caminho baseado em outras pesquisas que vieram antes da gente. Só Concorda? não é um caminho único, né? Exato. Depois da cirurgia, eu tenho vários caminhos possíveis. Todos eles são padronizados, Marcelo. Mas veja, se eu recebi uma peça cirúrgica, eu examinei, eu vou ter que examinar com detalhe essa peça. Se tem um tumor de 1 centímetro, já é pouca probabilidade de precisar de quimioterapia. Mas se eu tenho um tumor de 3,5, já mudou o cenário. Se esse tumor de 3,5 expressa receptores hormonais, é um cenário diferente daquele que não expressa. Então, você vai combinando variáveis, né? E não é nenhuma nem duas. A gente está falando aqui de mais de uma dezena de variáveis para decidir para aquela paciente qual é a melhor conduta para ela. Mas sim, existem padrões, né? E a gente olha para esses padrões para decidir o melhor a fazer. E a gente não trata tumores, a gente trata pacientes. Então, pode ser que um determinado tumor, igualzinho em 2 pacientes, receba um tratamento diferente. Por quê? Porque essa é cardiopata e a quimioterapia causa toxicidade no coração, ela não suportaria, então eu vou precisar dar um tratamento para ela diferente da que eu daria para outra que não é cardiopata. São variáveis do tumor,
da paciente e da escolha da paciente também. A paciente pode falar, olha, eu não topo tirar a mama inteira. Eu não topo, por favor, tire minha mama inteira, eu não quero ficar com nem um pedacinho dessa para ter risco de ter mais câncer no futuro. A personalização, embora tenha padrões, os padrões são diretrizes. Cada médico olha para a diretriz e adapta o melhor para aquela paciente naquele contexto que está tendo aquele diálogo, né? Exatamente. Nós não temos certeza de que o tratamento do câncer é naquele caminho. Nós buscamos a certeza de como tratar aquela paciente. Se todo mundo fosse igual, quando eu falo se todo mundo fosse igual, eu cito o mesmo exemplo, né? Quando a gente pergunta para qualquer brasileiro se gaúcho gosta de churrasco, gosta de carne, todo mundo é unânime a resposta, sim, gaúcho come carne. Pois é, casei com uma gaúcha que não come carne e na família dela, 99% das pessoas são vegetarianas. Acontece. E isso vai acontecer no câncer também. A gente vai ter que individualizar. O tratamento de uma senhora de 95 anos seguramente vai ser diferente de uma menina de 30 anos, mesmo eles expressando muitas características parecidas para a gente, né? Então, eu acho que realmente. isso entra até na difícil decisão de quando não tratar o paciente. Exato. Se eu tenho uma senhora diabética, cardiopata, acamada, com tumor, que tem um nome mucinoso de 1,5 centímetro, ela não vai morrer desse câncer. Ela vai morrer das outras doenças que ela tem. Levar ela para uma sala cirúrgica, fazer quimioterapia é seguramente uma agressão desnecessária para ela. Então, precisa ter vivência, né? Porque não é simples, não é algo que você leia um manual e saia fazendo. Você tem que conhecer e por isso dá tanta margem de discussão, né? Às vezes vai no médico, escuta uma coisa, vai em outra, escuta outra, porque é importante personalizar. As diretrizes, elas são iguais, todo mundo lê as mesmas diretrizes, mas cada paciente vai precisar receber um olhar para ela, no caso do câncer de mama, para adaptar e fazer um julgamento do que é o risco-benefício, né? A gente quer oferecer o tratamento menos tóxico, mais efetivo possível. Aí já tem um pouco de singularidade na conduta, né? A gente está chegando quase no final do nosso tempo, Vitor, mas eu vou aproveitar mais uma pergunta que surgiu ali, que é da Carolina, para que a gente possa demonstrar essa individualização, né, ou comentar, exemplificando essa individualização do tratamento. Carolina disse que ela teve câncer de mama, que foi tratada, está bem, mas ela tem uma filha ainda adolescente. Então, a gente calcular pela idade, né, se ela tem uma filha adolescente, tratou o câncer de mama, ela teve o câncer de mama antes dos 50 anos, provavelmente por volta dos 40 anos ou até um pouquinho antes. Quando que é necessário que a filha comece a rastrear? É necessário fazer mamografia antes dos 40? O exame genético para ela seria indicado? Então, vamos exemplificar essa individualização para a Carolina. Perfeito. Você pode complementar também, mas se for verdade que você teve câncer nessa idade, em torno dos 40, câncer de mama nessa idade é incomum, né? E você teria indicação de passar em consulta com um oncogeneticista e avaliar. Possivelmente te indicaria um teste genético para saber se o seu câncer tem uma origem, né, uma natureza hereditária, quer dizer, se você carrega ou não carrega a mutação. E se o seu caso fosse positivo, aí a sua filha entraria num regime diferente de rastreamento. Ela começaria exames antes da idade recomendada para toda a população. Mas não há nada para ser feito com a sua filha nessa idade ainda, né? Mas saber que tem traz a informação, traz a consciência de fazer o screening na idade certa, com a técnica certa, né? E está lidando com a informação que está disponível. Se for essa a verdade, né, em torno dos 40 anos, acho que você deveria conversar com um geneticista para fazer o exame, sim. É isso, né? E frisar também, né, Vitor, que o câncer em si não é uma doença hereditária, né? 85% dos cânceres, e esse número é muito parecido com a mama em especial que a gente está falando hoje,
são cânceres que são esporádicos, né? A pessoa desenvolve o seu problema genético ou epigenético, seja a célula que é torta mesmo, ou seja, que sofreu influência e é lida de forma torta, mas ela desenvolveu ao longo da vida. Não foi herdado. Só 15% dos cânceres vão ter alguma relação com hereditariedade. Acontece que quando tem relação com a hereditariedade, aí a probabilidade de risco daquela pessoa que nasce com a mutação aumenta muito, né? Por exemplo, o nosso rosto mais famoso da mastologia é a Angelina Jolie. A Angelina Jolie é mutada BRCA1, que dá um risco cumulativo ao longo da vida de 76%, ou mais ou menos, de ter câncer de mama. E por isso, as decisões em cirurgias redutoras de risco, hormônios profilaxias, em cima de uma probabilidade de risco. Então, aqui, acho interessante, Carolina, tentar entender, né, e individualizar. Então, eu tive um câncer precoce, será que o meu câncer é hereditário? Então, a pesquisa ideal não é na filha, é em você, né, descobrir qual a mutação que você carrega, porque pode ser que ela veio de forma esporádica e não passou adiante. Entendo essa mutação, a gente consegue ir lá procurar na sua filha. E procurando na sua filha, se ela tiver a mesma mutação, né, que seja patológica, que carregue risco, qual o risco é? Qual é essa probabilidade de risco? Com base nisso, individualizar o rastreamento para ela, as orientações para ela, que não começam agora, né? Vamos tentar entender que seria 10 anos antes do teu caso. Por quê? Porque o câncer de mama, uma célula para 1 centímetro demora em média 8 anos e meio. Né? Então a gente conseguiria pensar assim, 10 anos antes de você, ela começaria a rastrear sendo mutada. Né? Ah, E não necessariamente a atitude da Angelina Jolie é a que todos devem seguir, né? A Angelina sim, Jolie descobriu que tinha mutação porque ela teve mãe, tia e irmãs com câncer de mama em idade muito jovem. Ela viu o drama daquelas pessoas, ela viu o falecimento de algumas delas. Aquilo para ela era tão terrível que ela preferia não ter as mamas do que ter o risco de ter o câncer. Mas tem várias opções. Essa pessoa pode saber que tem o risco e fazer os exames com uma regularidade tal que ela vai detectar no início. A gente tem uma oncogenética muito forte aqui no Camargo, são mais de 4.000 famílias acompanhadas, e a nossa conclusão é que os pacientes com mutação, aqueles que sabem que tem a mutação, raramente eles morrem do câncer. Porque eles, sabendo que tem, eles vão fazer os exames, ao fazer os exames, eles vão diagnosticar bem no início, e aí a gente trata o câncer e cura o câncer. Então, o importante é saber do risco. E depois, o que fazer com ele é seguramente ter um nível de atenção redobrado para diagnosticar no começo. Ninguém precisa ter medo do câncer se ele for diagnosticado no começo. A gente consegue resolver quase todos eles, né? O que não dá, de fato, hoje a gente tem pouco sucesso é quando o câncer já chega metastático, né, disseminado no corpo todo. Então, a mensagem principal é conheça o seu corpo e adquira a cultura de cuidar dele, né, de fazer os exames e visitar o médico regularmente e conheça, né, o risco atribuído a cada uma das suas atitudes. Se você não se vacinar para HPV, não se vacinar para hepatite, você aumenta o risco de câncer. Se você tomar sol excessivo, você aumenta o risco de câncer. Se fumar, aumenta o risco de câncer. Obesidade, sedentarismo. Então, se você sabe dessa informação, use ela a seu favor, aí você vai ter um risco muito menor de desenvolver câncer no futuro, e se desenvolver, ele será detectado numa fase curável, que é curável de uma forma mais simples, o impacto para você é menor, para sua família é menor, o custo é menor, a complexidade é menor, ou seja, o câncer vira um problema gerenciável na sua vida, e não uma tragédia. Então, está na nossa mão. O protagonista é você mesmo. perfeito, professor Vitor. Papo incrível. Pena que a gente tem tempo limitado. Eu agradeço a oportunidade, o convite, tanto da Mackenzie quanto da minha professora Carmen, da faculdade, pelo convite de estar aqui batendo esse papo com o professor Vitor. Foi um prazer e acredito que sim, a gente conseguiu tocar grande parte das pacientes para que elas busquem mais o autocuidado. Leandro, eu devolvo a palavra para você. Obrigado. Obrigado, professor Ian. Obrigado, doutor Victor. Eu queria passar a palavra para a doutora Carmen, que chega
aqui para brilhantar esse evento. A professora Carmen, ela é a diretora da Faculdade de Medicina Mackenzie Paraná, FEMPAR, e o Ian já deu spoiler, né? Mas ela foi professora do Dr. Ian, é uma pessoa muito querida por nós no Mackenzie. Doutora Carmen, é com você a palavra. Olha, obrigada, viu, Leandro? Obrigada, eu quero agradecer muito. Doutor Vitor, eu sei como a vida é corrida, tá? Esse momento que o senhor nos deu com tanta calma, tanta tranquilidade. Eu só posso agradecer em nome da Faculdade Evangélica e do Mackenzie pela sua disposição, por ter aceito o convite. Todos nós que estamos aqui o admiramos, tá? Temos certeza de tudo que o senhor pode fazer pelo nosso crescimento, mas principalmente pelas suas pacientes, pelos acadêmicos, por quem busca o conhecimento. O Ian é um querido nosso, uma pessoa que foi meu aluno, né? Eu fui professora muito nova e, e tenho um respeito por ele, pelo que ele se tornou hoje com um profissional que tem um carinho. Eu acho que todos os nossos pacientes, nós temos que ter, além do conhecimento, o carinho e o respeito. Então, eu quero agradecer a oportunidade de ouvi-lo, professor Vitor e Ian, e aos organizadores aqui. Espero que nós possamos ter mais vezes esse encontro, né, que só nos faz enriquecer. Então, que Deus os abençoe e que possamos nos encontrar mais vezes aqui. Muito obrigada, Você, Leandro. Camargo, foi uma honra, você, Camargo, está sempre à disposição. A gente não tem uma universidade, mas a gente valoriza muito o ensino. Temos várias frentes de ensino aqui, residência médica, pós-graduação, cursos técnicos, e nascemos com o ensino, né? Desde o primeiro dia, a gente nasceu assim. Então, para mim é uma honra estar aqui trocando conhecimento e falando para vocês. A gente está sempre à disposição. Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês. Leandro, está encerrado? Não. Eu quero agradecer mais uma vez, professor Dr. Ian Pavel. Obrigado por atender o nosso convite. Dr. Victor Piana, foi um prazer imenso poder ouvi-lo e poder sermos agraciados com com o compartilhamento de informações. Foi um momento riquíssimo para nós. No nome do Mackenzie, a gente agradece por o senhor ter atendido o nosso pedido, aceitado o nosso convite. Eu queria deixar aqui também os meus agradecimentos a algumas pessoas que fizeram este evento acontecer. O professor Valdomiro Barbosa, que é o responsável pela área do Mackenzie Soluções. O doutor André Ricardo Ribeiro, que é o diretor de negócios, que responde pelo Mackenzie Soluções. O doutor Luiz Roberto Martins Rocha, que é o doutor responsável pela operação de saúde do Mackenzie, incluindo a Faculdade de Medicina e os hospitais em Dourados e em Curitiba. E eu quero agradecer a todos os participantes e aos envolvidos na cobertura desse evento. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Prazer. Fechou. Muito, muito obrigado. Tá bom, prazer, viu? Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.